Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 13. Primeiro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 6. No versículo 1 diz assim: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, vamos ler o 2 também. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E o versículo 13, no mesmo capítulo, 1 de Samuel, capítulo 6, agora o versículo 13. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. E o 14 também. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é gloriosa, é perfeita, e a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos para uma vida de paz, para uma vida abençoada e edificada de acordo com a Tua vontade. Queremos render toda a nossa vida ao Senhor, Pai, entregar a direção em Tuas mãos. Por isso, nos aquietamos para ouvir a Tua voz, para obedecer a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, e que nos dê entendimento, revelação, sabedoria na palavra do Senhor nesta manhã, e que sejamos fortalecidos e edificados de acordo com a Tua vontade. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e o Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos, aqueles que estão aqui nesta manhã, talvez esperando um milagre, necessitando de uma cura na família ou no seu próprio corpo. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor tem poder, Jesus, para sarar. O Senhor é maravilhoso e grandes coisas o Senhor tem feito. Eu peço que o Senhor opere, tire, Senhor, esta enfermidade que tem assolado esta pessoa, este tumor, este caroço no seio desta mulher, este mal. Eu peço que o Senhor venha aniquilar agora, Senhor, com o Teu poder, com o sopro de vida do Senhor agora. Espírito Santo, cura, que haja um milagre na vida desta mulher agora, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, e eu peço a manifestação do Teu poder, para que o Senhor seja glorificado, Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, todo mal, toda doença neste corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quantos creem que Jesus cura? Levante a sua mão. Diga comigo: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas feridas eu sou sarado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos dá saúde. Pode dar um glória a Deus, um aplauso para Ele. Aleluia. Enquanto eu estava orando, eu senti uma clara direção do Espírito Santo para orar por cura, e eu sei que nesse momento Jesus curou pessoas que entraram aqui enfermas, que entraram aqui com uma doença. Deus é poderoso,
E eu sei que onde havia um mal, onde havia um caroço no seio, Jesus já operou, porque Deus está neste lugar, e quando Ele age, ninguém pode impedir, irmãos. Jesus é maravilhoso. Nós lemos neste capítulo 6 de Samuel, primeiro no versículo 1, dizendo que 7 meses a arca da aliança de Israel, a arca da aliança de Deus, do povo de Deus, ficou em posse dos filisteus. O que o capítulo 4 de Samuel nos revela é que houve uma grande guerra, uma grande batalha entre Israel e os filisteus. Diga comigo, uma grande batalha. No capítulo 4, versículo 10, do mesmo livro de Samuel, 1 de Samuel 4, 10, só para você ter uma noção da dimensão daquela guerra, daquela batalha que houve entre Israel e os filisteus, a Bíblia diz assim, 1 de Samuel 4, 10, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. E o verso 11, a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha a dimensão desta batalha, igreja. 30.000 soldados de infantaria do exército de Israel morreram. Uma batalha de dimensões gigantescas. O massacre dos filisteus sobre Israel. Os filisteus venceram o exército de Israel nesta batalha. E o massacre foi enorme, foi gigantesco. 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus, que era o objeto mais sagrado do judaísmo, o objeto mais precioso dos judeus, a arca que Moisés mandou construir por ordem de Deus no deserto, no êxodo para a terra prometida, aquela arca de madeira toda revestida de ouro, que guardavam as tábuas dos 10 mandamentos, a arca que representava a presença de Deus no meio do povo. A arca foi tomada pelos filisteus. Os filhos do sacerdote Eli, que estavam na batalha, conduzindo a arca da aliança, morreram. 30.000 soldados massacrados, mortos. Quando chega a notícia na casa do sacerdote Eli, que estava sentado numa cadeira e já era velho, ele caiu para trás e ele caiu com cadeira e tudo, quebrou o pescoço, morreu. A nora de Eli, esposa de um dos seus filhos que também estava morto, estava grávida para dar à luz, morreu no parto. Foi algo, a mulher morreu e a criança sobreviveu com o nome de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Icabode, nenhuma glória. Observe o versículo 21 e 22. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então essa foi uma das batalhas mais cruéis, mais duras, essa foi uma das guerras mais humilhantes na história de Israel. Essa foi uma das batalhas mais terríveis, com grandes perdas, com grande sofrimento e com muita humilhação e vergonha. Muita humilhação para Israel. A arca tomada, os sacerdotes mortos, realmente algo terrível, a ponto de todos declararem: a glória se foi de Israel. Não tinha mais glória, não tinha mais brilho, não tinha mais honra, não tinha mais
alegria, estava numa situação terrível. Isso nos faz pensar em momentos de dificuldades que nós passamos. Quantos enfrentam na sua vida familiar, ou na sua vida financeira, ou na saúde, quando estão sendo assolados por uma doença. Como passamos, todos nós, por situações difíceis, tantas tribulações, tantas lutas, situações que a pessoa chega a pensar, não tem mais jeito, não tenho mais esperança. Situações que as pessoas passam a acreditar que aquela vergonha, que aquela humilhação nunca mais vai acabar. Perdas enormes. E é difícil conviver com perdas. Israel havia perdido 30.000 soldados de infantaria. Quantos filhos ficaram órfãos de pai? Quantas esposas ficaram viúvas por causa daquela grande perda? Quantas mães chorando a morte dos seus filhos? Que situação, que luto, que tristeza. Parecia algo irreversível e uma situação totalmente caótica. E realmente foi, porque o sacerdote morreu, os filhos do sacerdote morreram, a arca já não estava com Israel, 30.000 mortos, uma humilhação, uma vergonha, os filisteus dominaram. E nessa hora o medo e o pânico aumenta e até piora a situação. Porque depois de perder 30.000 soldados, numa grande derrota, o objeto mais sagrado para eles, que representava Deus no meio do povo, que era a arca, foi tomada. O que é que o povo em geral começava a temer? Agora os filisteus vão voltar com tudo, os nossos melhores soldados já foram mortos, e eles vão destruir todo Israel. Agora eles vêm de novo, a arca está com eles estão fortalecidos e nós enfraquecidos. Eles vão voltar, eles vão destruir nossas cidades, eles vão destruir nossas famílias, eles vão matar nossas crianças, e eles vão acabar com tudo. Porque na hora da tribulação, o inimigo, o diabo, ele consegue perturbar a mente das pessoas ainda mais, cegar o entendimento e fazer uma tempestade tão grande, que o pânico, o medo toma conta. E é algo difícil. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, depois de contar este relato do capítulo 4, onde uma grande guerra aconteceu, uma grande batalha e uma grande derrota aconteceu a Israel, o que eu quero frisar nesta manhã, na direção do Espírito Santo, foi o que nós lemos no capítulo 6. 7 meses a arca ficou com os filisteus. E quando a arca foi devolvida, no versículo 13 nós lemos que o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. Diga comigo, colhendo o trigo no vale. Quantos meses depois? 7 meses depois daquela que foi uma das piores batalhas de Israel, uma das situações mais humilhantes e vexatórias. 7 meses depois, eles estavam colhendo o trigo no vale. Olhe para quem está do teu lado e pergunte para essa pessoa abençoada, pergunte assim: você já está preparado para a colheita que virá? Você está preparado para a colheita que Deus vai te dar? Aleluia! 7 meses depois, perceba o que a Bíblia diz, eles não estavam plantando no vale, eles já estavam colhendo o trigo. Se descontarmos o ciclo da plantação, do preparo da terra, a plantação do trigo,
o preparo da semente, plantar a semente, nascer a semente, o trigo crescer, o trigo dar os seus cachos, os cachos estarem maduros e brancos para serem colhidos. Esse ciclo, no mínimo, demora 4 ou 5 meses. Então, o que me chama a atenção é que depois daquela grande, terrível e humilhante batalha, depois de grandes perdas humanas e espirituais em Israel, algumas semanas depois, 2 ou 3 meses depois no máximo, eles já estavam se levantando, preparando a terra, lançando a semente na terra, para que o trigo nascesse e uma grande colheita acontecesse depois. Sabe o que isso me ensina? Espere em Deus, pois depois de uma grande batalha, ou tribulação, ou tempestade, Deus vai pôr tudo no lugar, e vai ser um tempo melhor e mais precioso, que virá pela frente. Depois de uma grande batalha, grandes perdas como aconteceram, morte, humilhação, a glória se foi, a arca foi tomada, o que fazer? Espere em Deus, pois ainda o louvará. Espere em Deus, porque logo, logo você vai estar plantando a semente de novo. Espere em Deus, porque logo, logo, e 7 meses passam voando, a colheita será feita novamente. 7 meses depois, eu não sei se você pode tentar fazer um esforço com a sua memória e ver como estava a sua situação 7 meses atrás. Mês de dezembro, novembro, dezembro, como estava a sua situação? Talvez você passou no ano passado grandes humilhações, perdas, dores, mas esse ano tudo já está se renovando, tudo já está renascendo. O Senhor nos faz renascer, mesmo que das cinzas. Deus quer fazer você renascer. Se a sua situação hoje é de deserto, se a sua situação hoje é de dificuldade, é de perda e dor, humilhação, sofrimento, eu declaro sobre a sua vida que em menos de 3 meses você já está lançando novamente a semente no campo e esperando a colheita que virá 4 meses depois. Espera em Deus, espera no Senhor, pois você vai plantar, vai esperar, a semente vai nascer, a planta vai crescer e a colheita será grande, porque Deus está com você. 7 meses depois eles estavam colhendo o trigo no vale, colhendo aquela plantação que eles tinham feito depois daquela grande guerra. Os filisteus não voltaram, não conquistaram mais nada, não mataram mais nenhuma viva alma em Israel. A situação se acalmou, eles voltaram a plantar, eles renasceram das cinzas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele pode nos permitir passar pela fornalha, mas Ele está segurando na nossa mão. Ele pode permitir que sejamos lançados na cova dos leões, mas Ele está fechando a boca dos leões naquela cova. Ele pode permitir a cinza, a perda, a dor, mas Ele está conosco, caminhando ao nosso lado, e Ele nos faz renascer das cinzas para um novo tempo glorioso na presença dEle. Ele faz renascer. Aleluia, Jesus. E aí nós vemos então que naquele momento, 7 meses depois, a arca voltou para Israel. E isso é muito significativo, porque a arca para eles era a glória de Deus no meio do povo. Quando a arca se foi, eles disseram:
a glória de Deus foi embora de Israel. A glória se foi. Icabode. A criança nasceu naquele contexto e recebeu este nome, Icabode. Foi-se a glória de Israel, não temos mais glória. Tem pessoas que na sua vida espiritual, relacionamento com Deus, a glória está quase indo embora ou até já se foi. Porque a pessoa não sente mais aquela alegria do Senhor, não sente mais a unção do Senhor na sua vida. Já sentiu muito no passado, orava e sentia a glória, o fogo, a alegria do Senhor, mas parece que está vivendo um Icabode. A glória se foi, a glória me deixou, ou eu deixei de lado, deixei em segundo plano, terceiro plano, a presença de Deus e não sinto mais. Tem muita gente vivendo esse Icabode. No caso desse texto que nós lemos, a arca de Deus foi tomada à força, numa batalha, com morte, com guerra. Os filisteus tomaram a arca à força. Você lê no texto, no capítulo 4, que foi numa batalha, naquela guerra com 30.000 soldados mortos de Israel. Tomaram à força a arca de Deus, mas tiveram que devolvê-la voluntariamente, sem Israel levantar uma espada, sem Israel batalhar contra ninguém. Os filisteus tomaram a arca de Deus à força, mas devolveram, como alguns dizem hoje em dia, por motivos de força maior, porque maior que o exército do filisteu, maior que o exército dos Estados Unidos, maior que o exército da Rússia, do Irã, de quem quer que seja, é o poder do nosso Deus. Os filisteus tomaram a arca à força, mas devolveram por força maior, é a força do nosso Deus. Ele é Deus. No capítulo 5 de Samuel, é até cômico a gente ver o que aconteceu com os filisteus, quando a arca de Deus, que havia sido tomada à força, estava lá com eles. Eles colocaram a arca de Deus, objeto santo, consagrado, e que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão que floresceu, um objeto que representava Deus no meio do povo. Os filisteus tomaram, colocaram no templo do Deus que eles adoravam, um Deus chamado Dagon, era o Deus dos filisteus, e eles estavam lá comemorando, olha, Dagon nos deu a vitória sobre o Senhor, o Jeová dos judeus, o nosso Deus prevaleceu, olha aqui a arca sagrada dos judeus, vamos colocar aqui no templo do nosso Deus, porque o nosso Deus nos deu a vitória. No dia seguinte, a imagem do Dagon dos filisteus estava caída no chão. Teve que se prostrar diante do Deus de Israel. A cabeça da imagem do Deus dos filisteus estava cortada do corpo, lançada perto da porta, porque Deus, o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o único Deus, é o único Senhor, não há Deus além do Senhor, Ele é Deus verdadeiro, só Ele é Deus e o Senhor, só Ele é o soberano de toda a terra, não há outro, só o nosso Deus. O Deus dos filisteus estava lá cortado, e o povo naquela cidade começou a ter úlceras, feridas no corpo, hemorroidas, começaram a aparecer ratos em toda a cidade, eles começaram a entrar em pânico. O que eles fizeram? Vamos tirar a arca daqui, o Deus dos hebreus está nos castigando. Mandaram a arca para outra cidade dos filisteus. A mesma coisa começou a acontecer, começaram a ficar doentes, morrer, úlceras, hemorroidas, ratos, pestes, pragas, e eles apavorados, tire a arca daqui, manda para outra cidade. Mandaram para outra cidade, a mesma coisa.
7 meses foi esse pânico entre os filisteus. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus vivo que peleja por nós. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor. Os filisteus tomaram a arca à força, mas tiveram que devolver porque Deus pelejou contra eles. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? Ele peleja por você. Essa causa é do Senhor e nessa batalha Deus está pelejando por você. Tiveram que devolver a arca. Chamaram os líderes dos filisteus. E agora o que vamos fazer? Essa arca vai nos destruir. Era Deus. Reuniram os sábios, os líderes, os entendidos, os magos, todos eles lá entre os filisteus. Como devolver a arca? Alguém lá muito inteligente disse assim: olha, para saber se isso aí, tudo que está acontecendo, é Deus mesmo que está nos castigando ou é coincidência, vamos colocar essa arca num carro, numa carruagem, um carro de boi, vamos amarrar 2 vacas nesse carro de boi para puxar esse carro, 2 vacas com crias novas, com bezerros novos, vamos deixar os bezerros presos no curral, e soltar essas vacas puxando o carro com a arca em cima. Se essa arca for em direção do território dos hebreus, para Bet-Semes, é porque foi Deus que nos castigou. Se essas vacas não forem para lá, é porque foi coincidência, não foi Deus. Irmãos, quem serve a Deus não tem coincidência, tem a providência do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Nada acontece por acaso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus decretou a sua vitória e ninguém pode decretar o contrário. Deus decretou o seu bem. E quem vai intentar decretar o seu mal? Deus decretou a sua vitória. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Soltaram aquelas vacas, puxando aquele carro, aquela carruagem, a arca da aliança em cima, as vacas foram desembestadas, berrando o caminho inteiro, diretamente para o território de Israel, para Bet-Semes, e a arca chegou e parou lá, ao lado de uma grande rocha. Vamos voltar ao texto de 1 Samuel 6, versículo 13 e 14, olha só. A arca voltou, a glória voltou. O povo de Bet-Semes estava colhendo o trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. O que tinha 7 meses antes? Morte, humilhação, vergonha, choro, foi-se a glória, acabou a alegria, acabou o brilho, acabou a esperança, só medo, pânico. 7 meses depois, a arca, quando viram a arca, alegraram-se muito. O Senhor está derramando uma unção de alegria no teu coração, independente das circunstâncias ao teu redor, porque a presença dEle voltou, e a presença dEle, que é muito maior que essa arca de ouro, é que traz esta alegria para dentro do nosso coração. Alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Onde a arca parou? Ao lado de uma grande rocha. Será que isso é coincidência? Rocha na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, representa aquele que é imutável, aquele que é inabalável, aquele sobre quem nós estamos firmados e que não pode ser abalado.
Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu e você fomos tirados de um lamaçal de pecados, de uma vida totalmente insegura, uma vida totalmente perdida, sem firmeza, atolados na lama, no lamaçal, na poça, no barro. Ele nos tirou e nos firmou sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, que desde o êxodo da terra do Egito para a terra prometida, uma rocha seguia Israel, e essa rocha, quando Moisés falava com ela ou tocava na rocha, ela brotava água, a água saía da rocha para Israel beber, e a Bíblia diz que aquela rocha que os seguia, aquela rocha os acompanhava, aquela rocha os dirigia, esta rocha era Cristo. Jesus Cristo é a rocha inabalável sobre a qual eu e você estamos firmados, os nossos pés estão firmados nele, em Jesus. Nele nós temos paz, nele nós temos firmeza, nele nós temos alegria, nele, Jesus Cristo, eu e você temos vida, e vida com abundância. Ele é a grande rocha, Ele é a rocha que nos acompanha, Ele é o Senhor que nos estabeleceu, Ele é a rocha inabalável, Ele é a pedra de ajuda que Samuel declarou, Ebenezer, é a minha pedra de ajuda, até aqui Ele, o Senhor, me ajudou, é Jesus Cristo. A arca parou ao lado de uma grande rocha, aleluia. Sabe onde está a presença de Deus? Está ao lado desta grande rocha, e eu e você estamos ao lado desta rocha. Esta grande rocha está do nosso lado e nos sustenta com a sua fidelidade. A rocha é Cristo. Ali a arca parou, a glória voltou, a alegria foi restaurada. Jesus está com você. E ali a Bíblia diz que então, a partir do versículo, no capítulo 7, a arca foi levada ali perto para Kiriat Jearim, e ficou 20 anos em Kiriat Jearim. No capítulo 7 de Samuel, versículo 2 diz, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Sucedeu-se 20 anos de paz e de busca da presença do Senhor. 20 anos. O povo buscava, suplicava. Deus levantou Samuel e restaurou Israel. A paz voltou, a alegria voltou, porque Deus estava com eles. Quero concluir dizendo para você que tudo aquilo que o diabo tomou a força da sua vida será devolvido, porque Jesus Cristo é maior. Tudo aquilo que o diabo tentou arrancar da sua família, da sua vida, ele vai ter que devolver, porque existe uma força maior que a de Satanás. Essa é a força do nosso Deus. Todos verão que o Senhor é Deus, Ele é Deus e Ele faz o impossível acontecer. O que é seu, ninguém vai tomar, e se tomar, será devolvido. E se tomaram e não foi devolvido, e não for devolvido, é porque não é seu. Liberte-se. Se alguma coisa foi tomada, foi tirada da sua vida, e Deus não devolveu ou não lhe devolver, é porque não era para você, não lhe pertencia, não era o melhor, não era a vontade de Deus para você. Então liberte-se disso, porque Deus tem coisas maiores, Deus tem novas sementes e Deus tem grandes colheitas para você semear e colher em nome do Senhor Jesus. Fica de pé na presença de Deus. A glória voltou. 7 meses antes estava todo mundo dizendo, a glória se foi. Mas agora Deus faz Israel ressurgir das cinzas.
toda aquela humilhação se tornou em honra. Toda humilhação na sua vida será revertida em honra, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos, a crer que toda dor, toda perda, todo sofrimento vai passar. 7 meses depois, já vai haver novas colheitas, porque Deus está no controle. Feche os teus olhos e